Eternos Peregrinos. Um livro psicografado por Guaraci de Lima Silveira, por espíritos diversos. A cidade de Salviano. Poucas casas haviam sido construídas. Faltava muito ainda. A região era extensa e os projetos de Salviano Lisboa eram muito vigorosos. Desejava ele construir ali uma grande cidade, onde pudesse abrigar os viajantes mercadores que levavam grãos para o grande porto que existia a alguns quilômetros em uma jornada longa e cansativa. A humanidade não deu saltos em seu progresso. Tudo ocorreu de forma gradativa e os recursos foram sendo oferecidos ao homem na medida das suas necessidades. Transportar aqueles produtos agrícolas dos centros produtores aos centros exportadores exigia muita coragem e tenacidade. Os perigos eram muitos. Não havia estradas, apenas trilhas, e os animais quase sempre despencavam em abismos profundos. Os homens responsáveis por aqueles cargueiros iam cantando pelos caminhos, lembrando melodias folclóricas notadamente direcionadas para os seres amados ou aos locais onde nasceram. Isso, de alguma forma, os encorajava. Mercenários contratados postavam-se nas encruzilhadas ou escondiam-se nas florestas densas para assaltos. Quase sempre havia carnificina entre assaltantes e assaltados. Certa vez, numa das carroças, viajava uma velha senhora que desejava rever sua filha, habitante em terras distantes. Foi capturada, quando ainda menina, por uns homens desalmados. Contudo, obtivera notícias dela através daqueles homens de transporte. Fora vendido para um rico produtor e residia numa cidade que ficava além-mar, de nome Lisboa. Para lá rumava aquela mãe saudosa. Houve o assédio dos assaltantes. O pessoal assaltado tinha lá os seus recursos. Armavam-se de lanças e espadas e atiradores de pedras que mantinham os agressores a certa distância, enquanto os animais corriam perigosamente por aquelas escarpas. Costumava funcionar, e naquela oportunidade funcionou. Chegaram ilesos ao porto. A carga foi colocada num pequeno navio a velas e lá se foi Dona Cleusa em busca de sua filha. As noites costumavam ser belas ou tenebrosas, dependia do céu. Os marujos, acostumados com a natureza, viajavam como se fosse a última vez que o faziam. Os comandantes animavam aqueles rudes homens com bebidas fortes e carne salgada. Tinham também moças vulgares, que os animavam com seus seios desnudos e suas cabeleiras oleosas, que os faziam delirar. Assim, iam cantando, puxando correntes, velas, cordas e tudo mais que compunha aquelas embarcações quase primitivas. Um dia, amanheceram às portas do porto. Festejaram. Mais uma missão estava cumprida. Atracado o navio, Dona Cleusa foi posta em terra firme e tinha agora o dever de encontrar sua filha, escondida em algum lugar daquele rincão desconhecido. De tanto perguntar, alguém informou que sabia da história de uma menina que fora comprada por um rico senhor e que havia lhe dado alguns filhos em recompensa ao dinheiro gasto. Chamava-se Salviano Lisboa e achava-se às voltas na construção de uma grande cidade. De passo a passo, de cansaço em cansaço, Nossa Boa Senhora acabou por chegar naquele projeto de cidade. Encontrou-a em construção. Os homens trabalhavam sem parar, indo de um lado para o outro, levantando pequenas construções. Não foi difícil encontrar Salviano. Era um homem alto e magro e de longos bigodes. Ouviu atentamente Dona Cleusa. Sim, eu sei de quem a senhora está falando. De fato, ela viveu comigo, mas agora eu não sei onde ela anda. Um tanto desolada, Dona Cleusa quis saber dos netos. Salviano não tinha muito tempo a perder com aquela velha senhora
e foi logo dizendo que os filhos estavam cada um no seu caminho e que nem sempre tinha notícias deles. Dona Cleusa percebeu que ali era inútil continuar insistindo. Aquele homem era insensível e pensou em morar ali, em algum canto que sobrasse. Andando um pouco, viu algumas mulheres que lavavam roupas num pequeno riacho. Aproximou-se de uma delas, a que tinha a maior quantidade de peças a serem lavadas. Sem dizer nenhuma palavra, começou a ajudá-la. Sebas, a outra mulher, achou a ajuda muito interessante e não importunou Dona Cleusa com perguntas. Terminada a tarefa, Sebas pegou suas roupas lavadas, deu uma olhada de agradecimento e se foi. A noite chegou e a mãe infortunada não tinha para onde ir. Já estava acostumada a dormir ao relento, de sorte que não teve grandes dificuldades. Tarde, foi acordada por um rapaz alto e forte que entregou pequena trouxa contendo algum alimento. Agradecida, forrou o estômago e foi dormir, esperando um novo dia com suas novas surpresas. Os dias se sucederam e as surpresas desapareceram. Dona Cleusa procurava sempre o que fazer em troca de algum alimento ou mesmo migalhas dele. Sempre encontrava alguém disposto a dar algum serviço para aquela senhora, e assim foi. O tempo foi passando. Salviano não dava a mínima importância pela sua presença. A cidade aos poucos foi sendo construída e os mercadores começaram a descansar ali. Dona Cleusa percebeu que sempre vinham com feridas, arranhões ou algum tipo de peste contraída pelo caminho. Conhecia alguns poderes das raízes. Pesquisou-as, as que tinham ali, catalogou-as e, após experimentá-las em si próprias, fazendo feridas e arranhões em seu próprio corpo, tornou-se cobaia de si própria. Um ano depois já possuía uma pequena tenda, onde vendia remédios por ela fabricados. E com isso, foi se estabelecendo naquela cidade e ficou conhecida por suas raízes curadoras. Os homens muito necessitavam delas, não só para usos próprios, mas também para conhecidos e familiares que faziam suas encomendas quando iam passar por aquela cidade. Certa noite, foi acordada de madrugada por um homem rude e estranho. Seu Salviano está chamando a senhora. O momento não era para indagações, e Dona Cleusa ia, enfim, conhecer um pouco melhor aquele homem que não a acolheu quando ali chegou. Entre, disse uma senhora mal vestida. Dona Cleusa penetrou naquela casa enorme para os padrões locais e deparou-se num dos seus cômodos com aquele senhor alto e magro de bigodes, às voltas com uma terrível dor de estômago. Com certeza comeu mais que o necessário, pensou a curandeira local. Já havia levado algumas poções medicamentosas. Aplicou-as naquele homem pela ingestão e fricção na altura daquele órgão lesado. Horas depois, aliviado, Salviano entrou em profundo sono. Dona Cleusa deu as determinações àquela senhora que a atendera e foi-se embora, cuidar dos seus outros doentes compradores. Numa tarde, encontrava-se cozinhando raízes, quando Salviano em pessoa adentrou sua tenda. Mandei fazer uma casa maior para você. Dona Cleusa não sabia o que dizer. A tenda era fria e a abrigava muito pouco do frio e das tempestades. Fico grata. Tem outra coisa, disse o homem. Eu sei da sua filha. A curandeira olhou profundamente. Sua filha era a razão maior de estar ali. Mas onde ela está? Espera, ainda não é tempo. 3 meses depois, uma casa maior e segura acomodava aquela senhora e suas poções. Acomodava suas receitas, tinha um pequeno laboratório e uma caixa para guardar o dinheiro arrecadado. Era noite alta quando bateram à sua porta. Entre. Sabia que podia permitir a entrada de pessoas a qualquer hora. Sempre vinham à procura de remédios para os pais, os filhos, o marido, a mulher e todos os membros da família. Ou não. Uma mulher estranha penetrou o ambiente e Dona Cleusa imaginou ser nova moradora da cidade. Sempre apareciam novatos por ali. Onde é que está doendo? Essa era a pergunta tradicional. Aqui.
respondeu a mulher. Dona Cleusa levantou um pouco o lampião de resinas e viu que a mulher apontava para o peito, no local do coração. Ah, doença do coração. Eu tenho um remédio muito bom. Alivia a pressão do sangue. De repente, a estranha deu um salto e abraçou Dona Cleusa. Seu coração doía de saudade da velha mãe, amada e querida. O resto da noite passaram conversando. Os netos, 5, encontravam-se 2 mortos e 3 a serviço do rei. Onde você estava, filho? Eu procurei tanto por você. Eu estava a serviço de Salviano. Onde? Na cama, com muitos homens. Ainda bem que envelheci e já não presto mais para esse tipo de serviço. Dona Cleusa abaixou os olhos e permitiu que uma lágrima rolasse em seu corpo. Tranquilize-se, mãe, eu não me prostituí. Apenas cumpri o que me era devido. Estranho, eu não entendo. Para construir essa cidade, Salviano me entregava a pessoas que o favoreciam politicamente. Só isso. E você aceitava? O que fazer, minha mãe? Estranhos caminhos estes que os homens traçam para conseguir seus intentos. Serão válidos? Vender-se ou comprar ou vender pessoas traz mesmo conforto? De repente, Salviano viu-se doente e não fossem os emplastos e beberagens daquela mulher antiga, com certeza ele teria morrido. Seu caso era sério e beirava um processo cancerígeno. Fítias, a filha da curandeira, enfim conseguiu reconfortar-se aprendendo com a mãe os mistérios das raízes e, de escrava de Salviano, passaria a servidora de todos. Que estranho passado reencarnatório teria tido aquela mulher para ter que ser escrava e só depois servidora respeitada? E seus filhos? Por que não pôde estar ao lado deles, acompanhando e protegendo o crescimento? Dona Cleusa morreu asfixiada pela tristeza e Fítias, machucada na alma, continuou sua obra. Salviano um dia também morreu. Foi assassinado pelo seu sucessor e desapareceu em algum lugar daqueles abismos tenebrosos e os homens continuaram suas escaladas pelo mundo. É bom perguntar-se quem são, por que são e o que fazem dos seus projetos e o que é ou não válido para realizá-los. A cidade de Salviano foi absorvida pelas águas e hoje jaz nas profundezas do mar, escondendo essa história de poder, ambição e de respeito à pessoa humana. Fora ele o motivo do escândalo para aquelas almas que redimiam seus passados culposos. Se for necessário que o escândalo venha, que não sejamos nós os motivos deles. É bom saber assim quando imprimimos uma decisão e que deve ser realizada, custe o que custar. Se o preço for o degredo de alguém, certamente o futuro será de sombras e lágrimas. Salviano sofre até hoje. Está custando muito a se levantar dos lodos com qual se inundou nos abismos profundos. Enquanto isso, Fítias é hoje médica respeitada e mãe de 2 filhos. Cleusa é um importante espírito gestor das lides acadêmicas da abençoada medicina terrestre. Ética é a ciência da moral, que tem por objeto a análise e o julgamento de apreciação aplicado à distinção entre o bem e o mal. Carlos Torres Pastorino, Impermanência e Imortalidade. FEB, 2005, Ética e Razão.